Em cada edição da Boca, nestas duas últimas pelo menos, temos tido um título, conceito, que na verdade propõe uma leitura da programação através dessa lente, não é? Eu não defino os títulos antes de começar, antes de ter as programações desenvolvidas. Normalmente os títulos chegam a meio do processo de programação, em que já tenho um conjunto de objetos artísticos que fazem chegar a este conceito. Aqui o presente invisível faz referência, obviamente, à questão do presente, como é que nós lemos o presente, sobre a questão da visibilidade ou da invisibilidade, o que é que para nós está visível, o que é que não é, porque isso depende sempre também da nossa própria, essa leitura depende sempre da identidade cultural, social, política de cada espectador, e portanto aquilo que é invisível para determinadas pessoas não é para outras. Portanto, é um pouco por aí, serve como um mote de provocação para pensarmos a nossa própria relação com as várias camadas de visibilidade e de invisibilidade na sociedade, e também, por um outro lado, há várias questões que, na verdade, estão muito presentes, apesar de nós não termos essa consciência de que estão tão presentes, não é? Então também aqui há quase um exercício de aquilo que é visível depende também do nosso comprometimento com o presente, ou seja, com essa consciência de que há coisas que estão visíveis, e torná-las visíveis é também torná-las, basicamente, falar sobre elas, é colocar uma luz sobre elas. Há questões que estão mesmo no nosso cotidiano, que sabemos que existem, mas que não ganham a nossa atenção em particular, e é quase aqui um exercício de colocarmos atenção sobre determinados detalhes ou aspectos que, apesar de estarem presentes, se calhar não estamos a abordá-los suficientemente com uma forma mais consistente, mais séria. Sim, o conceito presente e visível aqui ele tem várias ramificações em torno da programação, portanto não há uma leitura unívoca sobre este conceito, este mote, mas é mais, serve para pensarmos diferentes camadas, lá está, de visibilidade. Há umas que se relacionam muito com questões que na verdade são o chão daquilo que é a própria identidade da Boca, questões que têm a ver com questões de género, questões de representatividade, questões que se focam nas travessias a vários níveis, seja as geográficas, seja as dos territórios artísticos, a dos cruzamentos entre estes territórios diferentes. Portanto, aí, obviamente, temos alguns projetos que se focam mais, como o caso do Paul B. Preciado, filósofo fundamental da teoria queer, mas também outros projetos que focam mais a dimensão da migração ou das travessias, como o do Héctor Zamora. Enfim, podemos falar mais em concreto sobre esses projetos, mas há esses projetos que falam, enfim, dessa forma mais evidente ou daquilo que estamos mais de acordo, que são questões invisíveis, e que importa colocar uma luz sobre elas, mas depois tens outras dimensões, como a relação com a história, a ancestralidade, que é interessante para mim trazer isso para o centro, para Lisboa também, para uma capital, estas questões que parece que estão um bocadinho, que vivem nas margens de algumas geografias. Se calhar é muito mais habitual falarmos de questões de tradição no interior do país, ou, enfim, zonas mais afastadas do centro, onde parece que há uma pulsão que faz viver essa experiência ou essas ideias que muitas vezes nós temos, essas concepções do que é a tradição. E aqui interessa-me trazer para o centro, porque também é trazendo para o presente a ideia ou os conceitos de tradição, no sentido em que há elas, para mim, a ideia, estes conceitos, enfim, a tradição não como algo estanque, mas algo que está sempre em reconstrução, em transformação, mas também algo que está sempre, precisamente porque está em transformação, acaba por ser algo transversal
a vários presentes, ou seja, nós tendemos a pensar a dimensão da tradição como algo que faz referência ao passado, não é? Mas aqui interessa-me pensar também na tradição como algo que é absolutamente presente, que percorre vários tempos e que encontra uma ressonância com os presentes de várias pessoas. E porque nós nos ligamos a essa dimensão dos elementos tradicionais também de uma forma muito visceral, há uma forma muito absolutamente humana. Não há uma tentativa de construir, mas é uma tentativa de ir ao encontro de nós mesmos, na verdade. E, portanto, é interessante que num tempo que é essa dimensão também do presente invisível, que evoca muito este ritmo de aceleramento e de uma vertigem da velocidade que nós vivemos hoje, muito mediados pela tecnologia, mas também criamos um contraponto relativamente a essa aceleração, que é esta sensação de querermos regressar a algo que seja mais humano, a algo que seja mais terreno, a algo que tenha a ver mais com uma dimensão telúrica, com uma dimensão ancestral, e portanto nós próprios, e hoje cada vez mais, isto quase se torna um movimento, não é? de regresso a qualquer coisa que seja em que nos sentimos de uma forma mais humana, mais íntegra, sem estas mediações destas interfaces que estamos sempre a mediar e que aposta muito numa hiperpresença, não é? Nós estamos sempre uma omnipresença, hiperpresença, no hipervisível, não é? E, portanto, na verdade, até é interessante aqui, para mim, trazer essa questão também do que é hipervisível. Aquilo que está tão presente que, na verdade, se torna invisível. Coisas como o conto policial da Carta Roubada do Edgar Allan Poe. Há coisas que estão tão evidentes, que estão tão presentes e que nós tendemos a apagar. É quase uma sobreexposição, não é? Quase o efeito de sobreposição num Photoshop que está a sobreexposição, ou seja, está tão exposto que se torna invisível. E isso também é o presente invisível. É também colocar uma luz sobre aquilo que, na verdade, é tão evidente, está tão exposto, que se torna invisível. E esse, lá está, depende sempre da forma como nós nos relacionamos com o presente, com o tempo. Daí que eu convoque, digamos assim, esta ideia de haver um novo comprometimento com o presente. Um comprometimento que passa por essas escolhas. Muitas vezes não se trata de inocência, trata-se de uma espécie de ignorância propositada, uma escolha, querermos ignorar ou decidir o que é que merece ou não merece, não é? Uma espécie de meritocracia do visível. O que é que merece dizer isto existe em detrimento daquilo que dizemos que não existe, não é? Enfim, enfim, há vários projetos na programação que refletem sobre isso. Sim, sim. É assim, um pilar essencial da boca, que na verdade não é só uma questão artística, como costumo dizer, é uma questão também social, política, cultural, no sentido em que olho para a transdisciplinaridade, para os cruzamentos disciplinares, para a multidisciplinaridade como um gesto de encontro, de sinergia, de diálogo entre aquilo que é diferente de nós mesmos, aquilo que é diferente, enfim, o encontro do outro. E esse outro pode ser o território artístico, pode ser o espaço cultural, onde a programação acontece, em 32 espaços culturais diferentes, teatros, museus, centros culturais, espaços patrimoniais, espaços naturais, mas também, lá está, também dentro da própria dinâmica dos próprios projetos, em que há projetos que, e particularmente nesta edição, têm uma relação muito de colaborações, muitas colaborações entre artistas, seja entre artistas portugueses e estrangeiros, seja entre artistas de diferentes territórios artísticos. Por exemplo, temos o Romeu Runa,
bailarino, coreógrafo, com o Bende Kieske, que é um saxofonista norueguês, que tem esta colaboração, é uma encomenda nossa pela primeira vez, que vão trabalhar juntos. Temos, por exemplo, o Marco da Silva Ferreira com o João Paes Filipe, percussionista e escultor, que aqui também foi uma encomenda nossa para que pudessem desenvolver uma colaboração em torno de uma instalação que se chama Terra Cobre, que vai ser apresentada na Estufa Fria e depois no Museu Municipal de Faro, e que depois vai ter uma ativação pontual através do som, da música e da dança, por estes dois mesmos artistas. Outras colaborações, por exemplo, o João dos Santos Martins, que reclamou uma colaboração também muito transdisciplinar com a Ana Jota, artista visual, com a Joana Sá, pianista, com o Filipe Pereira. Enfim, são várias as colaborações dentro de cada algum dos projetos. Aquilo que define sobretudo a Boca, e que gostava que continuasse a definir, são a encomenda de projetos novos, que muitas vezes partem deste convite da própria direção artística, neste caso que faço eu, e porque é um olhar exterior que também amplia determinadas dimensões que já existem, já estão em potência às vezes no corpo de trabalho de alguns artistas. Por exemplo, eu gosto de falar sempre e dar sempre exemplos muito concretos, porque é muito mais fácil, porque no caso do Romeu Runa, estamos aqui a criar um ciclo, uma espécie de uma lente que valoriza a relação dele com diferentes artistas, diferentes territórios artísticos. Por exemplo, neste caso, ele propôs desta colaboração com um músico que ele nunca trabalhou. Mais tarde, já fora do âmbito da Bienal, vai haver um projeto no Centro Cultural de Belém, que foi uma proposta que eu fiz de darmos a conhecer também a relação dele com a artista visual Berlinde Dicke, Berlinde de Bruycker, perdão, que ele tem sido modelo das esculturas das obras da Berlinde de Bruycker, e também já criou performances para o próprio espaço positivo. Portanto, é interessante neste caso aqui darmos a conhecer estas diferentes dinâmicas que ele, bailarino, e agora cada vez mais ator também, tem feito com diferentes artistas. Portanto, nós continuamos a investir nessas encomendas e produções próprias, em outros casos também coproduções. No caso das produções próprias, em alguns dos casos, interessa-nos também esse estender das relações laborais, habituais do período de tempo habitual daquilo que é um festival ou uma bienal, no sentido em que nós estendemos relações a 2 anos com alguns artistas e projetos para fazermos a circulação nacional e internacional de alguns desses projetos. Este ano, assim, de forma global, temos 20 criações novas em estreia mundial, 10 criações em estreia nacional e 10 outros projetos que já existem e que os convocamos para esta programação e para desenhar precisamente um diálogo entre estes objetos. Concentrando naquilo que é a minha prática como programador e como criador também, eu acho que estamos sempre à procura daquilo que ainda não foi colocado uma luz sobre um determinado aspecto. Muitas das vezes aquilo do nosso trabalho é um trabalho de composição, não é? De composição a partir dos elementos visíveis, que muitas das vezes nessa conjugação permitem ganhar ou proporcionar uma visibilidade sobre determinadas questões que ainda não são consensualmente visíveis. Andamos sempre à procura um pouco do que é que podemos descobrir, não é? Descobrir a nível criativo, mas também descobrir no sentido em que coisas que estão escondidas, não é? Em que podemos colocar, dar mais valor a determinadas questões. Para mim, todas estas camadas de visibilidade e de invisibilidade são fundamentais para discutir num próprio espaço que é o das artes, em que em que o primeiro gesto que muitas vezes temos quando vamos ao teatro ou ao museu é precisamente ver, não é?
é o primeiro verbo, é o primeiro gesto que fazemos. Entramos num museu para ver, estamos no teatro, num espaço de onde se vê. Portanto, estas questões de visibilidade e invisibilidade são inerentes à própria prática artística, mas também ao próprio verbo, conceito, não é? Mas depois também a nível temático, das próprios temas que se abordam nestas questões, nestes projetos. Por exemplo, nós terminamos a última criação da programação, é a nova criação da Ana Borralho e de João Galante, que se chama Chat Room, que vai ser no Teatro do Bairro, na Rua Luxuriano, e portanto eu já defini que vou dizer sempre Teatro do Bairro, Rua Luxuriano, Teatro TBA, pronto, só para clarificar. E é uma peça que parte daí enfim, é uma sala de chat que as pessoas têm que ter uma aplicação que é instalada no momento, têm que levar o telemóvel, o smartphone, mas que partem, ou que vão estar a explorar também a relação, a partir do seu anonimato, a relação com o outro, e como é que aquilo que vai acontecer de forma espontânea vai ditar aquilo que é visto em cena. Portanto, a partir desse anonimato, como é que nós definimos e conseguimos construir o visível, aquilo que vai estar em cena. Portanto, isto é a minha interpretação de um projeto que ainda está em criação, mas cria uma grande ressonância com aquilo que estamos a fazer. Portanto, partimos sempre, na verdade, a escolha do visível também muitas vezes é uma escolha coletiva, não é? E isso é o que vai proporcionar também este projeto. Não é um trabalho coletivo das várias pessoas do público que vão, enfim, conseguir condicionar aquilo que nós vamos querer ver. E quando dizemos nós, é este coletivo que abrange diferentes pontos de vista, diferentes olhares e não necessariamente a vontade de uma só pessoa. John, obrigado. Obrigado a ti.